Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de novo o QNEM pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui, muito legal. E eu acho que essas discussões são muito importantes tanto para o setor quanto para a sociedade. Eu acho que o papel do QNEM nesse processo é muito interessante do ponto de vista de trazer a sociedade para discussões que não fiquem só restritas ao setor elétrico, né? Que, ainda mais quando a gente está falando de inserção de energias renováveis, a gente está falando de inserção de novas fontes e, inclusive, vamos continuar um programa de energia nuclear, que o Marcelo até já adiantou algumas coisas minhas aqui que eu pretendo falar. Bom, a palestra que eu pretendo proferir aqui é Energia Renovável no Planejamento do Setor Energético Brasileiro. É interessante primeiro destacar que aqui no Brasil a gente acaba dividindo muito essa coisa de o que é energético para elétrico, né? E assim, a maior parte dos países, principalmente os países mais avançados, eles têm essa característica de colocar planejamento como uma coisa mais íntegra, não separada do que é elétrico do que é energético, né? Então, assim, essa importância também do pensamento do planejamento não somente elétrico e aí energético. Eu estou falando elétrico é energia, eletricidade, mas tudo é energia. Então, assim, é o pensamento mais do ponto de vista holístico do planejamento. Eu acho que também essa é uma visão que eu sou super a favor. Eu acho que a gente consegue ter uma melhor conservação de fontes de energia, tá? Então, assim, vou começar aqui, então, primeiro... Obrigado. Primeiramente, a gente vê o contexto mundial disso, tá? A energia solar e a energia eólica, elas vêm crescendo, assim, muito fortemente, exponencialmente no mundo. E se a gente olhar a taxa de crescimento anual desde 1990 até 2016, no caso da solar, né, solar fotovoltaica, que é a solar PV ali, em torno de 37,3%. São dados da IEA, da International Energy Agency, e da eólica 23,6%. Só para vocês terem uma ideia de como é que esse tipo de fonte ela vem de fato crescendo no mundo, né? Então, assim, tem diversas questões técnicas. O Marcelo já adiantou algumas coisas aqui, né, que é a questão da intermitência. Eu vou abordar esse tema também. Mas essa fonte ela está aí, ela vai crescer e vai continuar crescendo, tá? Eu vou colocar depois, quando eu estiver falando de planejamento, que de fato essa fonte tende a ter uma expectativa de crescimento muito grande, tanto no país e no mundo, tá? E aí, quando a gente abre, né, e aí eu estava falando de planejamento energético, planejamento elétrico, se a gente olha a matriz, no caso energética no mundo, as renováveis elas representam apenas 13,7% de toda a energia, né? Sendo que grande parte, né, ela está aqui com biocombustíveis. Tem aí, no caso, por exemplo, a gente tem o pró-álcool, que trouxe aí o etanol, né? Então, considera-se também dentro dessa parcela, toda a parcela de biocombustível e também de lixo e também do uso do carvão vegetal, que é a madeira, que na verdade é considerada até para fins de tratamento, de planejamento energético, uma fonte renovável que não é uma fonte renovável moderna, né? São várias, por exemplo, comunidades, tanto no Brasil, existe ainda a utilização para aquecimento de comida, para aquecimento de água para banho, da utilização do carvão mineral, tá? De algum dejeto de madeira, ok? Então, esse é um ponto chave também que é preciso entender, que às vezes nem toda renovável é boa. A gente está falando aqui, na verdade, a gente também tem que pensar
do ponto de vista do que é energia renovável moderna, que a gente está falando, de fato, energia solar, a gente está falando de energia eólica, tá bom? Bom, e se a gente abre essa parte, e isso vai muito de encontro que eu já adiantei, se a gente abre aquela parte de energias renováveis, a parcela de biocombustíveis, e aí no caso ali também está junto essa parcela de combustível de carvão mineral, ela é bastante expressiva, tá certo? Então, que por um lado não é uma coisa tão boa, perfeito? E se a gente olha no caso da solar e da eólica, esses são dados na verdade de 2016, desse relatório que é um relatório mais atual da IEA, que é de 2018, esse valor de solar é de 3,3% e no caso de eólica 4,4%, sendo que a fonte renovável que é mais representativa aí dessa matriz energética é a hídrica, né? Tirando, obviamente, essa parte de biocombustíveis e aí, no caso, o carvão mineral, tá? Bom, isso posto, como é que isso, então, se dá, por exemplo, no caso da energia no setor elétrico, ou seja, para a produção de eletricidade, ok? Isso no mundo. Grande parcela dessa energia, né, no caso da renovável, a gente sai, então, de uma matriz que era 14% para 24% agora, tá? Só olhando a matriz elétrica. E aí, no caso da matriz elétrica, a maior parte dessa produção de renovável, ela, como a gente já tinha visto, ela é hídrica, né? Sendo que, no caso, a solar, as modernas, elas representam apenas 5% desse total. Tá? Então, assim, está crescendo, mas ainda é uma parcela pequena, perfeito? Se a gente olha a nuclear, por exemplo, ela tem uma representatividade de 10% da matriz, tá certo? Bom, e como é que isso evoluiu ao longo dos últimos anos, né? Até para demonstrar aquele primeiro slide que eu apresentei para vocês, né? A gente tinha, em 1990, uma matriz completamente hídrica, quase 90%, e que aí, a partir de várias políticas que os países começam a implementar, principalmente pelo Protocolo de Kyoto, tá? Só tomar água. Por várias políticas que começam a ser implementadas nesses países, a gente tem um avanço muito grande, por exemplo, da eólica e da solar, tá certo? Então, a gente começa a ter o avanço dessas outras fontes. Bom, e quais são os motivadores, né, e que fazem com que as energias renováveis elas entrem fortemente na matriz? Já havia dito para vocês que os principais países que ratificaram o Protocolo de Kyoto, eles determinaram algumas políticas. A Alemanha, que já foi apresentada como um dos países que de fato fizeram isso, ter políticas bastante efetivas para que houvesse de fato a entrada de energias renováveis na matriz. Então, os motivadores são motivadores que estão aparecendo muito fortemente para a gente aqui no país. O primeiro motivador que eu gostaria de apresentar é o motivador de que a gente, de forma colaborativa, essa é uma palavra que eu acho que, se a gente pensa em futuro, né, a tendência hoje é que tudo seja colaborativo. No colaborativo, no seguinte, até que a economia seja colaborativa, tá? Esse é um termo que eu até estou sugerindo como termo até do planejamento, que o próprio planejamento seja colaborativo, tá certo? E que, se você estuda o tema, cada vez mais isso é muito falado. Eu vou tentar, ao longo da palestra, inserir e tentar fazer com que vocês entendam o que seria essa ideia de colaboração, tá certo? E aí, no caso
dos ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, cada país ele deve implementar uma agenda, que é chamada de Agenda 2030, que ela tende, no caso de todos esses países, atingir o desenvolvimento sustentável, de uma forma colaborativa. E quando a gente pensa em energia, né, existe um ODS específico para energia. E se a gente entra nesses ODS, que é o ODS 7, a gente tem 3 metas, a gente tem os objetivos que se desdobram em metas, e essas metas, a primeira meta é assegurar acessibilidade da energia a todos, que a gente já praticamente alcançou esse tipo de meta, que é a universalização, tá? Mas eu vou destacar 2 coisas que eu vejo como importante para que a gente atinja o desenvolvimento sustentável, que é aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global, né? E a segunda, eficiência energética, tá? Que foi falado muito bem aqui pelo Marcelo, tá certo? Então, assim, a partir disso, a gente vê que isso é um dos motivadores para que, de fato, a eficiência energética e que as energias renováveis, elas entrem na matriz, tá bom? Bom, isso colocado, também é importante dizer, também indo muito em linha, a gente não combinou nada e estamos falando praticamente a mesma coisa. O NDC Brasil, ou o INDC, que é International Determined Contribution, a gente tem, então, metas para redução de emissão de gases de efeito estufa, né? E com essas metas, se a gente abre o INDC, a gente tem que reduzir, ou seja, a gente tem que aumentar, claro, reduzir, por exemplo, o deflorestamento, mas a gente tem quase que quadruplicar as fontes de energia de baixo carbono. E aí, nesse caso, a gente tem, no caso do Brasil, como meta aumentar em torno de 23% até 2030 de energias renováveis, tá? Então, no caso, é esse o compromisso que foi colocado pelo Tratado de Paris, né, que se desdobra aí no NDC Brasil, tá bom? Bom, é importante também dizer que, com o avanço da tecnologia, a gente começa a ter um passado de rede elétrica, que é uma rede elétrica totalmente... Isso aqui é a geração convencional, né, que eu tenho uma geração que é longe da carga, tem um sistema de transmissão, tem um sistema de distribuição, e aí ele pode ser desmembrado tanto em alta tensão, média tensão e baixa tensão, e a gente tem uma demanda que a gente edita não responsiva. O que é uma demanda não responsiva? Eu só sei o meu consumo de energia quando chega a minha conta. E muitas das vezes eu tomo susto. Não é? Isso é verdade. E aí a gente passar para uma rede que é uma rede mais inteligente, que é uma rede que tenha o que a gente chama de demanda responsiva, ou seja, o próprio consumidor, ele responder ao preço de energia. Se a energia estiver cara, se eu estiver gerando muita térmica, por exemplo, aqui no Brasil eu vou mostrar isso, quando a gente gera muita térmica, a energia fica cara. Então, por que o consumidor, se ele soubesse que estivesse gerando muita térmica, por que ele não pode responder isso imediatamente? De fato, existe algumas políticas para isso, né? Uma delas é a bandeira tarifária, que vocês já devem ter olhado na conta de vocês, bandeira vermelha, bandeira verde e a bandeira amarela. Mas ainda isso não é automático, isso não é ao mesmo tempo, isso não é online, isso poderia ser online, né? E aí, quando eu estou falando do passado de rede, indo para um futuro de rede elétrica, eu estou falando de uma rede elétrica que permite que o consumidor ele responda qual é o valor. Quem já andou de Uber já deve ter percebido que você tem tarifas em determinados horários que são mais caras, porque depende da demanda. Isso poderia ser para a eletricidade.
Tá? Então, assim, a gente indo para esse caminho, e já há tecnologia para isso. Eu não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, a Light está instalando 2 milhões de medidores inteligentes no sistema dela. Tá? E isso daqui a pouco vai passar para todos os consumidores. E isso vai permitir que se tenham novos produtos no mercado e que, de fato, o que a gente está falando de demanda responsiva, ou seja, o consumidor, ele ser proativo nesse processo, ele fazer parte desse processo, ele colaborar nesse processo, ele é importante. A expectativa é essa, é a expectativa de futuro. Eu estou falando, por exemplo, isso no Brasil. Se eu for, por exemplo, para países como Itália, grande parte dos países da Europa, praticamente todos os países já têm, e tem metas de que até 2020 todos eles tenham medidores inteligentes. E aí a demanda de fato passa a ser responsiva. Tá? Então, assim, aí a gente consegue, nesse nível, obter o que a gente chama de uma rede elétrica colaborativa, onde as pessoas vão colaborar com a rede. Ou seja, para que a energia no final, como o próprio Leonan colocou, seja no final mais barata. Essa é a ideia central, ok? Para todos. E onde é que entra, no caso, a geração renovável nesse processo? Né? Hoje, e aí a gente entra com um conceito, que é o conceito de geração distribuída. O que é geração distribuída? É a geração próxima do ponto de consumo. Tá? Que aqui na minha rede é chamado de GD. E aí existe GD, geração distribuída, conectada na alta tensão, conectada na média tensão e conectada na baixa tensão. Bom, provavelmente vocês têm, ou já têm, ou têm colegas, ou conhecidos, ou amigos que têm, por exemplo, solar no telhado da casa deles, ou na casa de vocês. Então, a gente está falando de uma geração, que é a microgeração distribuída, que está conectado no sistema de baixa tensão, do próprio consumidor, no telhado do próprio consumidor. Tá? E aí, quando a gente fala disso, de ter uma energia que é colaborativa, surge um outro conceito, que é o conceito de Internet of Energy. O que é o Internet of Energy? Bom, vocês já tiveram, inclusive, uma palestra sobre Internet of Things aqui, Internet das Coisas. Tudo está conectado na rede mundial de computadores, inclusive qualquer device. TV conectada na rede mundial de computadores. Você pode comandar a TV na rede mundial de computadores e saber qual é o consumo da tua TV, saber o consumo do seu refrigerador, saber o consumo do seu ar-condicionado. E aí, esse conceito que une essas duas palavras-chave, que é Smart Grid, que seria essa rede mais inteligente, que é o futuro da rede elétrica, e da IoT, que é a Internet of Things, ou seja, de tudo estar conectado na rede mundial de computadores. Claro, tem um problema aí, que é o número de dados, volume de dados que você vai ter para poder fazer a gestão desses dados, mas isso já é possível, isso já é viável tecnologicamente, essa questão é mais financeira, econômica. E aí a gente tem esse conceito que a literatura já começa a reconhecer, que é o Internet of Energy. Tá? Bom, a ideia central desse conceito é que a gente alcance o quê? A sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido amplo. Não só aquela sustentabilidade que todo mundo aprende, econômica, social, ambiental, mas sustentabilidade de que o sistema ele seja mais eficiente. Tá? A ideia é que o sistema ele consiga obter uma eficiência máxima. Tá? Isso é ser sustentável. Ok? Bom, e aí, dado que eu estou falando de planejamento energético, falei os motivadores, só para efeitos de nivelamento, vou explicar um pouquinho o que é planejamento energético para a gente ver como é que seria o planejamento energético e as renováveis no contexto do planejamento energético. Bom, o planejamento energético ele é subdividido em duas partes. Um planejamento energético que é o planejamento energético dito da expansão. O que é o planejamento energético da expansão?
é um planejamento energético de longo prazo, que aí a gente tem planos, né, que são, na verdade, se você entrar no site da EPE, é a EPE quem faz esse planejamento, que é a empresa de pesquisa energética, e aí ela desenvolve alguns relatórios. Um relatório é o Plano Decenal de Energia, e o PNE, que é o Plano Decenal de Energia, Plano Nacional de Energia, que ele tem horizonte de 25 anos, tá? Que está para sair aí, está em consulta pública, o PNE 2050. Bom, é através do planejamento energético que você tem que definir quais são as premissas econômicas que estão por trás desse planejamento. E, aliás, você começa o planejamento energético sempre projetando a demanda. Todo planejamento energético começa com a projeção da demanda de energia e depois você planeja a oferta, tá? Qualquer planejamento, na verdade, não é só energético, né? Qualquer planejamento é feito dessa forma, ok? Então, define-se quais são as premissas adotadas, determina-se o investimento no setor de óleo e gás, porque ele é importante também, né? Porque isso está entrelaçado ao planejamento elétrico, por exemplo, ok? No caso da eletricidade. Opa, desculpa, gente. Define-se as usinas e linhas de transmissões que vão ser instaladas para poder suprir a demanda de energia. Define-se o que a gente chama de leilões. São através dos leilões de energia elétrica que, por exemplo, uma empresa como a Light, como a Enel, compra energia para entregar energia nas nossas casas, tá? Através dos leilões, que são leilões chamados leilões regulados, tá certo? E, além disso, existe um planejamento que é o planejamento de operação, que quem fica a cargo é o ONS, Operador Nacional do Sistema, que está aqui embaixo. Esse planejamento é um planejamento de curto prazo. Aí a gente está falando de um horizonte máximo de 5 anos, seguindo para anual, chegando para mensal, até chegar no horizonte de semana e dia. Por quê? Se eu liguei em casa um equipamento, o ONS tem que saber que eu liguei em casa esse equipamento. E ele tem que despachar uma geração para suprir esse equipamento que eu liguei. Se eu liguei o ar-condicionado, o ONS ele tem que saber que eu liguei esse ar-condicionado, de alguma forma. Tá? E aí, para ele planejar isso, existe toda uma cadeia de modelos que definem isso, e que, a partir disso, a gente vai definir o quanto de geração que vai ser necessária, se vai ser necessária geração térmica, se vai ser simplesmente geração hídrica, tá? Além disso, é necessário estabelecer, né, o que a gente chama as usinas que vão ser despachadas a cada momento, né? Que tipo de usinas são essas? Eólica e solar, por terem essa natureza que a gente chama de natureza intermitente, quando elas estão disponíveis, quando eu tenho sol e quando eu tenho vento, elas geram. A todo momento elas vão estar gerando, tá? Bom, e aí vamos lá. Como é que então a gente considera as energias renováveis no contexto do planejamento da expansão, tá? Primeiramente, no caso da expansão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma coisa que eu já tinha adiantado, é definir qual é a demanda. Premissas econômicas, elas vão definir isso. Como é que está se dando o comportamento do consumidor? É necessário entender o comportamento do consumidor. É necessário saber se o consumidor ele vai estar consumindo mais energia ou menos energia. É necessário que eu saiba se os equipamentos que estão entrando são mais eficientes ou menos eficientes. Então, todas essas premissas, elas são colocadas e são estudadas pela EPE, tá? Tem várias informações que são dadas por vários entes do mercado, não vou entrar muito aqui no contexto, mas na discussão, mas, por exemplo, a CCE, ela dá os dados, por exemplo, do mercado, que a gente chama de mercado livre, né? As próprias distribuidoras, elas ajudam com dados que vêm tanto do Copan quanto do Simples, são sistemas da ANEEL. Então, assim, tem várias informações que são alimentadas para que a EPE faça esse planejamento, perfeito? Ou seja, qual a expectativa que as distribuidoras, que todos os agentes do setor elétrico estão esperando para consumir energia nos próximos anos, tá? Bom,
Isso posto, o que a gente precisa de saber, ou seja, eu tenho que definir a oferta. O que é oferta? Que tipo, qual o rol de geração, de tipo de geração eu vou estar inserindo no sistema elétrico. E aí, para isso, a gente tem um modelo, que é o modelo MELP, que ele faz exatamente essa verificação, ou seja, eu posso trabalhar com vários mix, que foi muita coisa que o próprio Marcelo disse, com vários mix de geração. Qual o percentual de geração que eu vou esperar para os próximos anos de solar, de eólica, de nuclear, e aí a parte térmica, inclusive hídrica, o que está se esperando? E a partir disso, eu tenho que, de alguma forma, atender essa oferta que eu projetei. Ou seja, essa demanda que eu projetei, que é a energia projetada, que é o consumo esperado para cada um dos consumidores. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de energia solar e energia eólica, existem ações do governo brasileiro desde 2009 que fomentaram o crescimento assim, bastante expressivo da energia eólica no Brasil. Assim, em relação ao que eu acho que deve ter sido a política mais forte no caso da eólica, foi esse primeiro leilão de eólica que aconteceu em 2009, tá? E aí, a partir desse leilão, aconteceram outros leilões específicos para a eólica, porque aí a partir disso, você introduz uma indústria, forma uma indústria que pode começar a viver sozinha naquele país, tá certo? E a partir disso, a gente já tem, só para vocês terem uma noção, uma usina eólica, uma fazenda eólica, que é essa Ventos do Araripe, que ela tem 359 megawatts de potência. Só para efeito de comparação, é um pouquinho maior que metade de Angra 1, tá? Em relação à potência, né? Outra usina também importante, que é a maior usina solar da América Latina, que é a Nova Olinda, que é no Piauí, ela tem 290 megawatts de potência. É enorme isso aqui. Se você olhar no Google Maps, o município que fica do lado, que acho que é Bom Jesus da Lapa, ele é muito menor do que a usina. Você consegue ver ele muito bem no Google Maps e não consegue ver praticamente o município. Bom, em relação à matriz energética brasileira, né, como é que ela está se dando, então, para fins de planejamento? Tá? Em 2017, e aqui são os dados do Balanço Energético Nacional, também é uma publicação da EPE, a gente, na verdade, teve uma oferta de geração que foi da ordem de 624 terawatts de energia, praticamente pouco se mudou em relação ao ano de 2016, porque a gente está em crise, por conta da crise, tá? Existe até o que a gente chama de elasticidade, principalmente na indústria, entre o PIB, né, o crescimento do PIB, ele causa um crescimento do consumo de eletricidade, tá? E aí, por conta da gente estar passando por crise, praticamente não se mudou isso, perfeito? Nesses 2 anos. E aí a gente consegue ver, né, como é que está se dando, por exemplo, no caso aqui é geração, tá? É diferente de potência instalada, que eu vou mostrar mais à frente, tá bom? A solar tinha 0, ela passou para 0,1 em 2017 de geração. A eólica, ela tinha 5,4, passou para 5,6, e a biomassa 8,2 e continuou em 8,2. A gente tem uma quantidade muito grande de biomassa, que é biomassa advinda de cana-de-açúcar, principalmente cana-de-açúcar, tá certo? Só para efeito de comparação com os outros países, né, a matriz, no caso elétrica, estou falando de eletricidade brasileira, ela em 2017 foi 80,4%, né, muito parecida com 2016, ok? O que varia aqui é muito pela questão se tem ou se não tem chuva, tá? São as condições hidrológicas.
E se eu comparo com isso com o mundo, olha só, a gente tem no mundo 22,8% da matriz e de energias renováveis. E o OCDE, que são os países ricos, 23%. Então, assim, só para mostrar que, de fato, a nossa matriz elétrica, ela é praticamente renovável, tá? Uma outra comparação que eu acho que é importante, a eólica, ela cresceu muito ao longo dos anos e, por exemplo, se eu comparo com a nuclear, né, que a gente espera que a Angra 3 daqui a pouco seja construída, a eólica já passou a geração em 2015, a geração nuclear. Tá? Então, assim, só para efeito de comparação de qual a importância da geração renovável no país. Tá? Bom, e aqui são dados bem frescos, assim, de 10 de abril de 2019, que são os dados de potência instalada por fonte. Tá? Ali em vermelho está destacado todas as fontes que são renováveis. Se eu olho, por exemplo, a solar, né, ela se destaca muito, ela já passou 2 gigawatts de potência, né, que é a potência, já passou nuclear. Tá? Então, assim, só para vocês verem como é que está crescendo. E no caso da eólica, a gente está com 15 gigas de potência. Tá? Só para vocês entenderem como é que a importância disso. Tá? E o percentual disso em potência instalada. Obviamente que nem tudo que a potência instalada não se traduz em geração, tá? Porque tem o que a gente chama de fator de capacidade, perfeito? Mas o fator de capacidade, por exemplo, da solar e da eólica, da solar é o mais baixo dentre, por exemplo, comparação eólica, solar e nuclear, e a nuclear é a que tem o fator de capacidade mais alto. Tá? É importante também a gente perceber qual a expectativa do planejador, que é a EPE, em relação ao crescimento dessas fontes. E aí, por exemplo, se eu pego, no caso, a solar, e aí geralmente a gente divide isso em 2 partes, né? É o que a gente chama de solar centralizada, que são esses grandes empreendimentos, tipo aquele que eu mostrei agora há pouco, da Enel, né? E tem os pequenos empreendimentos, que é o cara que constrói na sua casa, coloca na tua casa, coloca no telhado do seu comércio, tá? Então, a gente divide isso em 2 partes. Uma que é centralizada e outra que é distribuída, que é no telhado da casa. Não simplesmente no telhado da casa, está sendo bem simplista, tá? Mas é como se fosse. Tá? Uma das possibilidades é no telhado da casa. Só para vocês entenderem, né, a importância disso, no caso da solar, a gente tinha em 2017 0% praticamente de energia instalada, que a gente chama de geração distribuída. A gente chega aqui 0 terawatt, a gente chega a 2 teras em 2022. E a gente chega a 2 terawatts de energia gerada e 12 terawatts de energia gerada. Vocês estão vendo que a expectativa é um crescimento de fato exponencial disso. Tá? No caso, isso a gente está falando de geração distribuída e acontece também na centralizada. De 1 terawatt de energia gerada em 2017, passando para 2022 para 9 terawatt-horas, chegando a 18 em 2027. Na verdade, assim, eu acho que a energia solar, ela vai crescer muito nos dois, tanto na geração centralizada quanto na descentralizada, que é distribuída, mas ela tem uma grande perspectiva de crescimento, especialmente na geração descentralizada. Isso eu acho interessante, porque se você olhar, por exemplo, o número de empregados que tem uma empresa, que é uma empresa integradora, que é uma empresa que faz o serviço de instalação de solar, na questão de emprego e renda, é muito forte isso, porque ela tem em torno de 4 a 5 empregados, contando o próprio dono da empresa, só para vocês terem uma ideia como ela pode provocar muito aumento do emprego e renda, tá certo? Né, o potencial disso.
Bom, isso aqui é uma outra visão, uma visão aí da Bloomberg, como é que vai se dar isso. Aí eu chamo a atenção exatamente para solar, isso no Brasil, tá bom? Em 2050. Olha aqui o que a Bloomberg está projetando de energia solar quando comparada com as outras fontes, tá? Então, assim, só para vocês verem que, de fato, a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande dessa fonte, tá bom? Então, assim, é importante a gente verificar que a expectativa é bastante expressiva, né, do crescimento. Bom, e no planejamento da operação, como é que é isso? Primeiro a gente falou do planejamento da expansão. Como é que é isso no planejamento da operação? Aqui que mora o problema, tá? A questão de operar essas usinas, tá bom? Por algumas coisas que já foram colocadas, inclusive pelo Marcelo, a questão de intermitência dessas fontes, tá bom? Porque eu não sei quando é que vai ter sol, eu não sei quando é que vai ter vento, mas eu tenho inteligência para fazer isso, para projetar qual vai ser o quanto de energia solar que eu vou ter, projetar, tentar mitigar esse problema, ok? Então, assim, o ONS, a coisa que ele está mais preocupado é o que a gente chama de carga, que ela tem várias problemáticas aí. Por exemplo, dias da semana, ela varia ao longo da semana, chega fim de semana a carga cai, ao longo do dia, você tem sazonalidade mensal, você tem sazonalidade anual, você tem essa variação intradiária. Então, assim, essa preocupação é muito elevada no caso do ONS. Eventos especiais, isso aqui só para vocês terem uma ideia, é o consumo de energia no dia do jogo da Copa, na hora do intervalo. Isso aqui é o horário do intervalo de um jogo da Copa, tá? Então, assim, só para vocês entenderem a problemática, tá certo? E aí, no caso do planejamento, hoje, eu botei entre aspas, o sistema é dito hidrotérmico, mas o próprio Marcelo já mostrou aqui, me ajudou, que o sistema está passando do sistema hidrotérmico eólico, e daqui a pouco ele vai ser um hidrotérmico eólico solar. E hoje a gente continua fazendo planejamento hidrotérmico. Isso é uma questão que é uma crítica e uma questão para a questão do planejamento, de como é feito ainda, tá? Então, assim, hoje, assim, a gente tem um problema do planejamento que é o seguinte, né? Se ele, de fato, fosse simplesmente hidrotérmico, né? O planejamento, ele tem esse dilema, né? Eu posso, hoje, por exemplo, usar água. Se eu usei água hoje do reservatório, né? Se no futuro choveu, eu tomei uma decisão correta, né? Usei a água, choveu, beleza, tomei a decisão correta. Agora, se eu usar a água de um reservatório e no futuro chover, não chover, ou seja, eu tiver seca, eu tenho um risco muito grande de déficit, tá? Agora, eu poderia economizar água. Economizar água significa despachar térmica, que são mais caras, que tem maior custo do valor do megawatt-hora, do quilowatt-hora, tá? Só que se eu tomar a decisão de despachar térmica e, por acaso, então, eu despachei térmica e economizei água no reservatório, e chover, o que vai acontecer? O meu reservatório não vai aguentar, eu vou ter que verter, vou ter que abrir o reservatório, senão eu explodo o reservatório, a barragem. Então, eu tenho que verter, eu tenho que abrir as comportas para jogar água fora. Isso não é legal, tá? Tomei a decisão errada, né? Só que se eu decidir economizar água e depois eu tive no futuro sol, né? Ou seja, eu tive um momento de seca, eu tomei a decisão correta. Vejam que o planejamento, ele é um problema sobre incerteza, né? Nesse caso, o que é considerado no caso da incerteza do planejamento da operação é se vai chover ou se não vai chover. Na verdade, são gerados cenários de geração hídrica futura para que, de fato, a gente consiga
da menor forma possível, ter um risco de déficit no futuro. Eu quero que o déficit é racionamento, tá? Vamos lembrar de racionamento aí 2001, 2002, é racionamento, ok? Bom, para fazer essa tomada de decisão, o ONS, Operador Nacional do Sistema, ele usa uma cadeia de modelos que eu não vou entrar aqui no detalhe, né? E especialmente aqui a gente tem, nessa vertente central aqui, os principais, que é o New Wave, que ele faz exatamente esse planejamento de longo prazo, mais de longo prazo. Depois eu vou quebrando isso. O New Wave ele faz um planejamento de 5 anos, isso aqui vai quebrado para 1 mês, e eu olho basicamente semana a semana, tá? E depois eu entro num planejamento, que é o planejamento que é horário. De meia hora eu tenho que saber quanto é que eu vou gerar de energia, tá bom? Que aí no caso é o D100. Tem outras coisas ali envolvidas, que não dá tempo da gente mostrar aqui, mas só para vocês entenderem que é bem complexo. E aí, como é que a gente resolve o planejamento da operação na inserção de... deixa eu passar. Na inserção de renovável. Tem um problema aí. Só que soluções a gente poderia implementar, tá? No caso, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, definir que a geração ela não seja mais por patamares, como é feito, mas também seja feita por hora, que na verdade é o que se está querendo fazer a partir de 2020, tá? Considerar a estocasticidade das fontes intermitentes, que hoje ela é considerada determinística. É uma projeção só, mas eu posso considerar isso de uma forma probabilística, tá? Outro antídoto para isso, o que a gente chama de armazenamento distribuído. O que seria o armazenamento distribuído? É eu botar bateria. Posso botar bateria, ainda é uma solução muito cara, né? Estou dando um outro exemplo de armazenamento, que seria um tipo de armazenamento, eu ter, por exemplo, 2 barragens, eu posso pegar e bombear a água que está nessa barragem para cá em determinados horários, que a energia é mais cara, tá? Que é o que a gente chama de usina reversível hídrica. Isso é muito já usado na Europa, tá? Nos Estados Unidos. E o próprio carro elétrico ele poderia ser uma bateria do sistema, né? O Marcelo falou isso, estou quase acabando. Então, considerações finais, né? A gente então tem preocupações ambientais e sociais, foram colocadas aqui como motivadores. Temos novos paradigmas de consumo, e aí a gente tem o que a gente chama de empoderamento do consumidor, no ponto de vista que o próprio consumidor pode fazer parte desse processo, tá? Ser colaborativo nesse processo. A gente tem cada vez mais o uso consciente de energia, tem, por outro lado, as tecnologias smart que podem ajudar a que essa consciência ela seja de fato implementada. E aí a gente conseguiu o que a gente chama de gerenciamento pelo lado da demanda, ou essa demanda responsiva, que eu havia dito no início da palestra. A gente, com isso, então, tem a tendência que as fontes renováveis representem cada vez mais uma parcela expressiva da matriz energética e elétrica brasileira. Bom, e aí possibilita o que a gente chama de prosumer, ou o produtor e o consumidor, ou seja, o cara que produz a sua energia, mas também ele consome energia. E no limite, ele poderia até, se pudesse, a legislação possibilitasse, ele poderia vender a sua energia. Hoje não é permitido, tá? Isso é uma outra palestra, tá? O armazenamento de energia, né, poderia ser um antídoto para isso, um dos antídotos para isso. E o planejamento energético, em seu sentido amplo, né, ele se torna mais integrado e mais inteligente, inclusive com outras fontes. Chegando no papel da gente ter o que a gente chama de planejamento colaborativo, que é um conceito que eu estou tentando introduzir, né? E tem um papel central nesse processo. E aí, para finalizar, o que é o planejamento correto? Lembra aquela frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O melhor planejamento é aquele que tem hídrica, ele tem térmica, ele tem nuclear, ele tem eólica, tem solar, tem a possibilidade de armazenar essa energia, tem a possibilidade de você
ter o carro elétrico como um armazenamento, tem a possibilidade de você ter as usinas reversíveis, tem o consumidor fazendo o papel desse processo, ok? E com tecnologias smarts cada vez mais presentes nas casas das pessoas, e que possibilita o gerenciamento, que a gente chama de gerenciamento pelo lado da demanda, ou demanda responsiva, que faz com que o sistema se torne mais eficiente. Tá bom? É isso, obrigado.